que possa a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolver os nossos corações para que estejamos tranquilos e possamos entender de forma mais profunda a mensagem doutrinária que será trazida nessa noite. É uma alegria extraordinária fazer parte desse banquete espiritual em comemoração aos 22 anos do Núcleo Espírita Chico Xavier. Uma casa que costumeiramente eu chamo de lar escola, porque é aqui que a gente chega como aluno, como aprendiz, e começa a despertar a consciência para os reais valores da vida. Começa a vislumbrar esperanças de dias melhores, consolar os nossos corações que, vez por outra, se sentem sobrecarregados em virtude das problemáticas que nos cercam, nos chamando, na verdade, para desenvolvimento de virtudes, mas por não termos a consciência de vida eterna, muitas vezes nos fragilizamos. E quando recebemos essas mensagens que fortalecem os nossos corações, nos encoraja para seguir adiante, nós nos sentimos com melhores condições de, num planeta de provas e expiações, fazer nascer em nós um pouco de paz para mais adiante conquistar a felicidade. Então, hoje contamos mais uma vez com a presença de Dr. Hugo, que é um irmão do coração, que é um trabalhador do Chico Xavier, embora esteja conosco anualmente, mas eu tenho certeza que de coração ele está sempre presente. E todos nós nos sentimos muito bem ouvindo as mensagens que ele nos traz. Então, não vamos nos alongar, vamos fazer a nossa prece para que iniciemos a reunião doutrinária nessa noite. Senhor Jesus, mestre amado, irmão amigo, estamos nessa casa nesse instante, objetivando sair das trevas da ignorância para a luz da imortalidade. Fazer com que as nossas consciências sejam acordadas para os reais valores da vida e para o porquê de estarmos na terra. Nos ajuda, Jesus, a tranquilizar os nossos corações. Fazer com que a mensagem que será trazida nessa noite seja entendida para mais adiante ser vivenciada e assim seguirmos no processo de evolução com a ajuda desse consolador prometido que é o Espiritismo. Que os benfeitores espirituais que estão apostos a nos auxiliar nas mais variadas formas, derrame sobre o nosso irmão as bênçãos de tranquilidade para que ele recepcione as mensagens que os mesmos trarão na noite de hoje, utilizando-o como instrumento. Que a tua paz, Jesus, nos envolva hoje e sempre. Doutor Hugo tem a palavra. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja a nossa paz, hoje e sempre. Pessoal lá de trás, está ouvindo tranquilo? Maravilha. É uma grande honra e alegria estar mais uma vez aqui, depois de 15 dias. A gente se sente realmente sempre muito bem, sentindo as vibrações dessa casa de caridade, o Núcleo Espírita Chico Xavier, nos seus 22 anos de vida, trazendo esclarecimento a todas as pessoas que aqui chegam.
E na noite de hoje nos foi reservado um tema que é a minha vida profissional, né? Eu trabalho com isso e mesmo dentro da a doutrina espírita é uma coisa muito ampla, o arcabouço de conhecimento é muito amplo e há aquelas pessoas, por exemplo, que entre aspas se especializam na parte mais filosófica, outros na parte mais científica, outros na parte mais moral do evangelho. Cada pessoa tem as suas preferências. Eu tenho mesmo um amigo que ele é especialista em Emmanuel. Ele leva inclusive as pessoas aos locais que são descritos naquelas obras de Emmanuel. Aí ele faz assim para mim: eu sei absolutamente tudo que permeia a obra de Emmanuel, mas não me pergunte nada, por exemplo, sobre o perispírito que eu não entendo. É engraçado ele. E o tema suicídio, né, à luz da doutrina espírita, eu me recordo que eu ainda era bem jovenzinho, isso ainda no século passado, e eu lembro como se fosse hoje, eu vendo uma edição bem antiga mesmo, do livro Memórias de um Suicida, da Ivone, do Amaral Pereira, a mesma edição que tem lá exposta na Federação Espírita Brasileira, e eu me senti atraído por aquele livro. Eu não sabia o que era. Eu senti uma atração enorme. Aí deve ter coisas muito importantes. Hoje em dia a gente faz um seminário sobre essa obra. A gente vai tentar, na noite de hoje, fazer um resumo, uma síntese dessa obra, porque, na nossa opinião, é aquela que mais reúne informações numa única obra sobre o que acontece de consequências espirituais para aquela pessoa que decide destruir a sua roupagem física, né? Destruir a parte física. Porque você não vai se matar, você mata o seu corpo. Mas o espírito continua na dimensão espiritual. E esse livro ele vai trazer muitas informações sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando há muito tempo eu estava preparando o seminário, então eu comprei uns diapositivos. O seminário tem umas imagens assim da obra. E aí eu, estudando muito o livro, muito, preparando aquele material, e uma noite me veio um questionamento. Eu me perguntava assim, muitas coisas que tem escrito na obra espírita, e eu tive oportunidade de testemunhar por mim mesmo. Eu via as coisas acontecendo e o que eu lia era nada mais do que aquilo que eu vivenciava. Mas as informações que tem nesse livro, Memórias de um Suicida, eu não estou tão seguro que seja exatamente assim. O livro abre um capítulo, eles descrevendo as paisagens no mundo espiritual no Vale dos Suicidas. São cenas muito fortes, né? Um ambiente tenebroso, um ar gélido, fétido. É uma coisa assim. Ele faz várias alusões nesse capítulo. Mas eu pensava, e se não for assim mesmo? Como é que eu vou saber que realmente é assim? Para estar falando em vários locais de uma coisa que eu não tenho certeza, eu estou na dúvida. Fiz uma prece e dormi. No dia seguinte, esse que eu estou atendendo uma jovem no consultório, muito católica, nunca leu nada sobre espiritismo. E ela tinha uma ideação suicida crônica, que a nossa área de trabalho é essa. Então ela fez: olha, doutor, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu meio que eu adormeci, mas não sei se era adormecimento ou se eu estava acordado, mas de repente eu me vi saindo do corpo e eu fui para um lugar horrível. Eu havia passado o dia pensando em desistir da vida. Minha vida não vale mais a pena. Quero morrer. E esse que de repente, nesse adormecimento, eu saio do corpo e vou para um local horrível. O local parecia um curral. Eu pisava em lama. E o ar
era muito pesado e frio. E eu não conseguia respirar, que parecia que uma fuligem entrava pelas minhas narinas. E era uma coisa que eu fiquei completamente atormentada. E de repente eu escuto uma voz que me diz assim: é para aqui que você vem se você fizer isso que você está pensando. Sendo que ela deu uma descrição muito maior. E ela descreveu exatamente o início do livro Memórias de um Suicida, sem que ela nunca tivesse acesso a essa obra, porque ela professava outra religião. E repare, isso foi na manhã seguinte ao meu questionamento. E eu solicitei muito a espiritualidade que me desse um sinal de que aquilo realmente que a gente estava estudando, levando a público, era realmente o real do pós-suicídio. Então, essa é a primeira observação que a gente teve, essa confirmação exata, inquestionável, no dia seguinte sobre o conteúdo da obra. Mas o que que acontece? A gente passa a vida toda escutando assim: seja bom que você vai para o céu. Não faça o mal, senão você vai para o inferno. E aí a gente se condiciona a achar que depois da vida vai existir um local físico, quase material, onde a gente onde vai se localizar. Mas a estrutura espiritual, ela não obedece a essa lógica da gente. Onde estiver o nosso pensamento e o nosso afeto, lá estaremos. Pois bem, pessoas vivem verdadeiros infernos aqui no mundo material. E pessoas que vivem muito bem nesse mundo confuso. Tem pessoas que absolutamente nada vai agradá-lo. Tudo vai sempre ter algum defeito, algum problema. Vai ser uma pessoa infeliz e revoltada com a vida. Outras pessoas existem que tudo está bem. Pode estar calor, pode estar frio, e elas se sentem bem, se sentem confortáveis nessa vida. A pessoa que ela pensa em suicídio é uma pessoa cuja vida está muito prejudicada, porque ela não decide acabar com o seu corpo físico exatamente. Ela quer acabar com o sofrimento. Mas, com o pensamento materialista, ela acredita que acabando com o corpo físico, vai acabar com o sofrimento. E eis o engano, porque você destrói a sua estrutura física, mas a sua consciência, ela vai permanecer. E é a grande surpresa que os personagens do livro Memórias de Suicida relatam. Eles já disseram assim: eu achava que ia acabar com aquele sofrimento, mas não consegui acabar. Porque logo depois eu vi que, além do sofrimento que eu já era portador, agora eu estou com outros problemas adicionais. E aí, no segundo capítulo do livro, ele vai descrever exatamente tudo o que aconteceu, minuto a minuto, após ele sair do palco da vida. Ele fala que uma grande perturbação se instalara na vida dele. E primeiro ele tomou um choque em ver que ele continuava vivo. Mas agora ele era atormentado por uma ligação intensa do seu eu àquele corpo que começava a apresentar os sinais de decomposição. Porque como você cancela o fluido e a vida do fluido físico, animal, antes do tempo, a sua consciência permanece presa ao despojo carnal. Então ele vai falar que ele passou um bom tempo, que ele não conseguia se afastar do cemitério. Ele ficava preso ao seu corpo em decomposição, sentindo aquele odor terrível, aspirando aquele ar tenebroso, e ele não conseguia se afastar porque algo prendia ele àquela condição. E aí é que está o grande problema. Por exemplo, no mundo material, você está perturbado, preocupado com alguma coisa, mas você dorme ali algum instante, você brinca com alguém, você tem alguma conversação com alguém que lá te inspira algum pensamento elevado e você fica aliviado. Você, em alguns casos, toma medicação para poder dormir melhor, ou poder melhorar daqueles sintomas de humor, e etc.
conversa com a psicóloga, vai fazer uma assistência na casa espírita ou numa outra igreja que seja, mas você, em algum momento, em alguma instância, você tem algum tipo de conforto. Mas o suicida, ele vai passar por um tempo de uma perturbação inominável, que é exatamente o período que ele ainda teria de existência física. Porque a quantidade de fluido é tão intensa, e a gente sabe da ligação do perispírito, que é o intermediário, né, entre o espírito e o corpo físico, as ligações que existem molécula a molécula com o corpo físico, que são desfeitas de forma abrupta, condicionam o espírito a ficar ligado àquele corpo em decomposição. Mas aí ele passa um tempo, e a descrição do Vale dos Suicidas é uma coisa terrível. Eu não acredito que um filme consiga reproduzir uma coisa daquela ali, não. A pessoa briga para viver dentro de uma caverna. Aí você entra dentro de uma caverna, alguém te expulsa lá. Você, quando dorme, tem pesadelo. Quando se acorda, está o tormento. E fica naquela complicação durante muito tempo, no Vale do Suicida, até haver o socorro pela legião dos servos de Maria. Maria de Nazaré é o grande anjo tutelar dos espíritos que realizam suicídio. Ela é que tomou para si a responsabilidade sobre todas as pessoas que, por conta de alguma problemática profunda do eu, decidem abandonar o carreiro existencial. E aí esses lanceiros de Maria de Nazaré, quando o fluido finaliza, resgata essas pessoas para ir para, na dimensão espiritual, receberem o socorro devido. Agora, é uma grande aula de disciplina, porque quando eles vão socorrer os espíritos lá no vale, começa aquela gritaria pedindo socorro. E alguns falam assim, tenham compaixão de nós. Mas isso aí não adianta, porque há uma disciplina muito grande. Tem uma lista lá de espíritos que estão já em condições de serem resgatados. Porque existe um tempo para tudo e uma disciplina. Então não adianta apenas você querer dominar no grito, eu quero ir agora, eu quero sair dessa situação. Porque a lei, ela é muito rigorosa. E que lei é essa? É uma lei que é igual para todos. Aqui, no plano físico, existe um jeitinho brasileiro, que você vai enrolando tudo. No plano astral, não existe essa enrolação. Você não tem como chegar lá e dar carteirada. Ah, eu sou amigo de Fernando, de Rosângela, me ajeita aqui. Não tem jeito, não. Há um mapa seu, das suas construções, e essas construções são pessoais e intransferíveis. Está no Evangelho, a cada um segundo suas obras. Então, tem vários tipos de situações entre esses espíritos que decidiram tirar a própria existência. Aí, em determinado momento, já pelo capítulo 3º, eles são resgatados. O Camilo Cândido Castelo Branco, que usa o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, é resgatado junto com outros. E vão para o Hospital Maria de Nazaré. Chegando lá, começam a já fazer exigências, porque nós, seres humanos, somos engraçados. Você está naquela situação terrível. Aí você melhora um pouquinho, você já começa a fazer uma exigência. E um cidadão chamado Jerônimo chegou lá. A primeira coisa que ele fez quando chegou foi o seguinte: tá ótimo aqui, tá melhor do que lá. O cara estava numa caverna, numa furna, agora estava com a caminha forrada, cheirosa, num quarto legal, ventilado, toda beleza. Mas no primeiro dia ele chega lá, aqui tá bom, tá bem melhor. Mas eu quero saber quando é que eu vou ver minha família. Aí o pessoal, rapaz, olha, você não pode ver a família agora não, porque a sua situação não permite. Você mal chegou do vale, como é que você vai ver sua família? E o cara, não, mas eu tenho direito. E aqui eu estou prisioneiro, eu quero ver minha família, já tem muito tempo que eu não vejo minha família, eu quero saber da minha mulher, dos meus filhos.
E a turma do deixa disso começou, você não pode, fica quieto e tal. E o cara, quer saber quem é que é o diretor desse negócio aqui. Eu quero falar com o diretor. E começou lá a fazer confusão. E o pessoal disse, rapaz, não faz isso não. A gente mal chegou aqui, a gente estava naquela situação que a gente estava. Se o pessoal disse que não pode, eles sabem o porquê. Não pode, é porque não pode. E ele lá perturbando até que ele consegue uma audiência com o diretor. Aí, essa altura do campeonato, ele foi falar com o diretor e o coordenador lá juntou todo mundo e disse: a gente vai fazer uma coisa pedagógica. Vocês vão ficar todos no anfiteatro e vai ter um telão mostrando a conversa que o Jerônimo vai ter com o diretor e as coisas que vão suceder depois. Aí, dito isto, eles são levados, Camilo e os colegas, para o anfiteatro, e o amigo dele vai lá falar com o diretor. Conversa vai, conversa vem, e todo mundo vendo a conversa pelo telão. Não, porque eu quero visitar minha família. Aí o diretor, eu entendo que a gente tem saudade dos familiares, quer encontrá-los, e isso, e aquilo, outro. Eu entendo o seu lado. Mas veja bem, você ainda não reúne condições para isso. E começa lá a argumentar. Mas o cidadão era muito teimoso. Disse, eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas eu quero mesmo assim. E para cada argumento que o diretor tinha, ele tinha um contra-argumento. Até que chegou uma hora, o diretor disse, tudo bem, beleza, você vai. Você vai, agora entenda, você vai por conta própria. Nós, a partir de agora, não teremos mais nenhuma responsabilidade com relação a isso. Eu vou pedir para os guardiães irem com você, que você não tem como ir só, mas as consequências desses encontros já não nos dizem respeito. E outra, quando você voltar, você vai voltar sem condições de se reunir ao grupo. Você, ao invés de ficar no Hospital Maria de Nazaré, você vai para um local chamado isolamento. O isolamento era um local de uma disciplina rigorosíssima. Rigorosíssima. O cara ficava lá numa celinha, isolado de todo mundo, recebendo o evangelho de terapia todos os dias. Mas ele não, tá beleza. O que eu quero é isso aí. Depois eu resolvo. Aí ele vai. E todo mundo olhando pelo telão, viu? A viagem dele. Aí ele vai chegando no plano físico e vai chegando na frente daquela sua casa, uma casa linda, uma mansão que ele tinha. E isso todo mundo acompanhando a visita. Ele entra na casa e começa a chamar pelo nome das pessoas. E ninguém atende. E ele começa a achar estranho, porque ele vê vultos encarnados de pessoas que ele não conhecia. O que esse pessoal está fazendo dentro da minha casa? E nisso ele vai chamando pela mulher, pelos filhos, ninguém atende. E ele olha no calendário, o ano de 1903, sendo que ele havia desencarnado em 1890 e não tinha se dado conta que já tinha passado tanto tempo. Ele procura as fotografias, as coisas que eram dele, da família, não tinha mais absolutamente nada, nada que remetesse àquele tempo da vida dele. Então ele vai descendo meio assim, meio desassossegado. Quando ele vai descendo na escadaria, tinha alguns espíritos zombeteiros que disseram assim: você quer encontrar o seu filhinho, sua mulher, sua menina? Seu filho está na penitenciária de Lisboa. E sua mulher está vivendo, e sua filhinha querida está vivendo de prostituição lá no mercado de peixe. Aí ele pegou meu filho na penitenciária. Aí foi para a penitenciária. Quando chega lá, o filho dele tinha sido condenado por vários crimes, inclusive latrocínio. Você tira a vida de outra pessoa para roubar. Estava o filho dele lá com 20, 22 anos de idade, com as mãos na cabeça, sentado. Ele olhando para o filho dele tinha 10 anos de idade quando ele realizou o suicídio. E aí, mentalmente, o filho pensando: por que, meu pai, você fez isso com a gente? Fui abandonado à própria sorte, não encontrei recursos para viver uma vida mais digna. Se o senhor não tivesse abandonado a gente daquele jeito, eu não estava nessa vida de crime.
acabei com minha vida, e começou a lembrar do pai e falar da tristeza que ele tinha e das consequências que teve o suicídio do pai na vida dele. O pai ficou enlouquecido. Era o filho primogênito, ele ficou olhando aquela cena completamente perturbado. Mas o pior ainda ia vir. Porque ele tinha uma filha caçula chamada Margarida. Ele chamava Margaridinha. E tinha 7 anos de idade quando ele realizou o suicídio. Aí ele foi para o mercado de peixe. A mulher dele, que já tinha um temperamento difícil, irracível, uma mulher problemática, se tornou cafetã e utilizava a criança, que depois se tornou adolescente, se prostituindo para ganhar vida. E ele viu a cena da mãe batendo na filha que ele tanto amava, humilhando a filha na frente de todo mundo. Então ele não suportou. Ele ali entrou, ele teve um surto. Ele foi completamente desesperado. Então essa foi a visita que ele fez depois, já no mundo espiritual, do panorama que ele deixou no mundo físico. Porque ninguém pense, existem estatísticas que mostram a pessoa realiza suicídio e interfere diretamente com a vida de mais 5 pessoas, pelo menos. Porque não há cristão nesse mundo que ninguém se importe com ele. Vai ter alguém que você vai fazer diferença na vida de alguém. Ah, mas eu não tenho ninguém por mim. Porque tem pessoas que acreditam que são tão sozinhas que não tem nada nem ninguém por elas. Minha vida não importa mesmo. Há quem pense assim. Mas eu acredito que a vida de qualquer ser humano é importante. Qualquer ser humano tem importância. Porque somos criações de Deus. Ele não faz nada sem importância. Então, quando ele volta, depois desse encontro desesperado, tá o pessoal, todo mundo vendo aquela cena no anfiteatro. E ele já não volta para junto dos amigos, ele já volta para o isolamento. Porque ele perdeu completamente a capacidade de discernimento. Não era só aquela punição. Ah, você vai, mas você vai ser punido por isso. É porque ele ficou tão, mas tão abalado, que ele não tinha condição de ficar junto a outras pessoas para não contagiá-los com seu psiquismo doente. As pessoas todas caladas no anfiteatro, e o cidadão perguntou: alguém deseja visitar os familiares? Todo mundo não. Quem vai querer visitar familiar depois de uma coisa dessa? Depois de ver uma situação daquela? O que é que você não deixou para trás? O que é que você não deixou de construir e não interferiu com as construções das vidas daquelas pessoas ligadas a você? Muitas vezes no livro está escrito cenas, situações que eu já vi nessa vida material. A pessoa tem uma boa condição financeira, condição material, aí vai à falência. Aí fica com tanta vergonha da sociedade que, para não enfrentar os julgamentos, decide tirar a própria vida. O que é que vão pensar de mim? Eu que andava aqui feito bacana e agora eu não tenho nada. Eu não tenho coragem de enfrentar a opinião das pessoas. Então é melhor eu partir dessa para outra. Tem casos desses. Esse caso do Jerônimo é um caso desse. Ele ficou com tanta vergonha que perdeu as finanças que tinha, que achou melhor abandonar tudo. Se você tem a consciência planificada de que a vida real é a vida espiritual e que nós estamos por aqui de passagem, mas que não é o mais importante o que você tem de ordem material, mas as construções do espírito, mesmo quando as dificuldades grandes advierem na existência, você sempre vai pensar primeiro na missão que você tem aqui nesse mundo de Deus. Porque não há ninguém que não tenha missão nenhuma. E não há nenhum cidadão e cidadã nesse mundo que não tenha importância para alguém. Para a mãe, para um pai, para um filho,
para um esposo, esposa, um amigo, até para um animal de estimação. Porque tem pessoas que partem, o animal de estimação adoece e desencarna também. Há uma reflexão nesse mundo tão materialista e que exige tanto das pessoas, a responsabilidade muito grande também sobre isso, sobre essa pressão exagerada que você vai fazendo nas pessoas. E elas, enfraquecidas desse aspecto moral e espiritual, caem nessas ciladas e armadilhas que vão levar depois a perturbações que muitas vezes duram séculos. São séculos de perturbações por conta da revolta que você tem contra o Criador. Porque o ato do suicídio, em última instância, claro, reflexo de muita dor e sofrimento mental, de muita confusão do ser, mas não deixa também de ser um ato de revolta contra aquele que nos criou. Ah, isso aqui está tão ruim, mas está tão ruim para mim, que eu também não quero mais não. É como se alguém te desse um presente. A nossa vida é um presente. A nossa existência é um presente de Deus. Imagina que você chegasse e preparasse com todo amor um presente para alguém. Aí chegasse e entregasse àquela pessoa. Aí aquela pessoa olhasse para você e dissesse assim: eu não quero isso não. E sacudisse no chão. Como você se sentia? A nossa relação com Deus é mais ou menos isso. Ele nos deu a vida e ele sabe o que é melhor para nós. Dentre as pessoas descritas, os personagens do livro, tem um cidadão chamado Belarmino, que é um grande intelectual. Intelectual, ateu, cheio das teorias. E ele vai ver no mundo espiritual que a vida continua. E que aquelas teorias que ele embasava, seu raciocínio e sua vida, não tinham sustentação. Não tinham sustentação. Porque a vida estava ali, continuando. A força das coisas, dos acontecimentos, na cara. E ele não tinha como questionar. Aí acontece que lá, nessa dimensão espiritual, descrita por esse livro fabuloso, que eu indico que todos leiam. Quem não gostar muito de ler, tem um audiolivro, sei lá, 200 horas. É gigante e bem dramático também. Mas quem puder ler o livro, calmamente, fazendo observações, é um livro de uma riqueza fascinante. Você vai ver pessoas de vários matizes, pessoas que já têm uma consciência mais elaborada, que entende o equívoco e já lutam para vencer as suas imperfeições, aquelas pessoas completamente alienadas. Completamente alienadas. Aí tem um trecho do livro que eu acho fantástico. Tem um grupo de espíritos que realizaram suicídio e eles ficam num local que eles chamam lá de manicômio. Os espíritos dementados. E eles não têm condições de exercer o livre-arbítrio. De tão fora que estão do ar. E aí eles precisam do choque anímico para poder criar algum tipo de circunstância de preparação para o reencarne, que é quase um reencarne praticamente involuntário, conduzido pelo astral. E aí eles selecionam casas espíritas para fazer o socorro desses espíritos. E aí é muito curioso que eles selecionam espíritos de cidades interioranas. Os centros espíritas que vão fazer o socorro para essas entidades são pré-selecionados. E todos são de cidades interioranas. Nenhum de cidade capital. E ele vai descrevendo o tipo de energia necessária, sutilíssima, para esse tipo de trabalho que vai ser executado aqui, necessita da tranquilidade que você só encontra em cidades interioranas. Cara, eu me enchi de orgulho, no bom sentido.
porque era uma coisa que eu sempre observava. Aí quando eu vi lá, nesse livro tão clássico, essa descrição de coisas que eu percebia e que eu vivenciava nas atividades do centro espírita, e que muitas vezes outras pessoas de fora diziam, mas a gente não vê nada disso aqui. Como é que pode essas coisas acontecerem? Eu dizia, olha, está lá, acontece. A vida mais sossegada, mais tranquila, que se repercute na atividade, obviamente, dos encarnados que participam das reuniões na casa espírita, obviamente, vão ter uma ação nesse tipo de trabalho que é executado para socorro de entidades demasiadamente sofredoras do baixíssimo astral. Vocês, quando lerem o livro, vocês prestem bem atenção nesses capítulos, que é muito interessante. São vários estados, várias cidades e as equipes espirituais espalhadas. E, curiosamente, os médiuns que são preparados para fazer esse tipo de socorro, eles são inquiridos antes. E muitos dizem, isso eu não quero não. Eu não tenho condição para isso não. Há uma pré-seleção também daquele que diz assim, não, eu empresto a energia e a indumentária física para ocorrer esse tipo de socorro de irmãos muito sofredores. Veja que é uma coisa muito complexa que existe no mundo espiritual e essa interface com a gente. E aí chega um ponto que o Camilo, ele percebe claramente que, porque foi o seguinte, ele tirou a vida porque ele ficou cego. E ele não suportava a situação da cegueira. Ele tinha muita revolta por conta disso. Então ele percebe que ele tinha que ter suportado aquela provação. E que ele não conseguiria a paz de consciência enquanto não tivesse equacionado o seu débito com a consciência divina. Ele tinha uma perturbação, como todos tinham. Por isso a necessidade do reencarne. Você não consegue expurgar todo esse desequilíbrio que não seja através de uma nova existência física. Sempre vai ser assim. Curiosamente, eu atendi nesses dias um cidadão que ele disse assim, olha, doutor, tem coisas na vida que eu não entendo. Eu estava na minha loja e chegou uma mulher com um menininho de 2 anos de idade. Um menininho cego, doutor. O que esse menino fez para merecer uma coisa dessa? O menininho tateando assim, sem enxergar nada. Aquilo ali me deu uma tristeza tão grande em ver aquela cena. E eu pensava, meu Deus, essa criança nunca vai enxergar. Já viu um mundo desse jeito? Olha, doutor, eu sou uma pessoa muito religiosa, muito. Mas a minha religião, ela não consegue me explicar por que alguém vem ao mundo numa condição como essa. É uma coisa muito triste. Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, onde está Deus que não viu isso? Ver uma criança vir desse jeito? Eu, claro, aproveitei, expliquei, né, do ponto de vista espírita, qual seria a ideia. Que faz muito sentido. Que Deus é justo, ele existe, existe. Então, se ele não falha, então o problema não está com ele, está com essa pessoa. Mas se essa pessoa nasceu agora e já vem com um problema desse tamanho, não pode ter sido agora, foi antes. Aí tem uma hora que é meio assim, a hora da verdade. Você vai lá para um tipo de um palco, você bota uma espécie de capacete com os fios ligando um telão. E aí você vai fazer uma regressão. E você vai voltar, você intui que coisa boa você não fez. Mas você também não tem escolha. Você vai ter que ver aquela cena toda e todo mundo vai ver junto com você. Então aparece num telão o início da nossa era.
E o Camilo era um malfeitor. Malfeitor. Vivia de ladroagem, perturbando a ordem pública. E ele esteve presente no dia da crucificação de Jesus. E ele gritou: solta Barrabás. E ele deu uma cusparada em Maria Santíssima. A Maria de Nazaré, que é o espírito tutor de todos aqueles que realizam suicídio. Então imagine para ele como foi ver tudo aquilo ali. Eu acho que é bastante pedagógico, né? Você entender de onde você veio. Porque tem pessoas que fazem assim: ah, eu queria tanto fazer uma regressão e ver quem eu fui na vida passada. Eu digo: rapaz, é melhor não. Eu vá por mim, é melhor não. Porque pela nossa condição atual, a julgar pela nossa condição atual, pelos nossos pensamentos, ainda tão fracos, misericórdia. É melhor deixar para lá. Olha, reseta e daqui para frente. Mas eu queria tanto. Eu digo: ah, meu Deus do céu, vai achar que é o rei da França, que é não sei o quê. Vai muito. E aí ele vai passando. É só tragédia. Mas tem uma que chama muita atenção. É uma encarnação, na época assim, século XVI, XVII. Ele tinha nascido no vilarejo, bem rural. E a família era uma família que tinha um funcionamento seguinte: o rapazinho tem que ajudar no trabalho no campo para ajudar a família, ao sustento. Sendo que desde sempre ele era um espírito ambicioso. Ele sempre almejava algo de poder, de riqueza. Então, não era a vida que ele queria para ele aquela. E ele sempre revoltado com o pai, porque ele estava naquela situação. Quando ele fica jovenzinho, ele fica apaixonado por uma moça da sua cidade. Mas sendo que, naquela circunstância, aparece um cidadão bem afeiçoado, de uma família enobrecida, que conquista a menina. E ele não aceita aquilo de jeito nenhum. Ele fica muito revoltado com aquilo. Porque ele diz: eu já não tenho nada. Já sou um pobretão. Vivo ralando no campo. E a pessoa que eu gostei foi embora com outra, eu vou tomar uma atitude. Então, ele decide entrar por uma ordem religiosa e se tornar padre católico. O curioso é que ele tem um caminho, que é o seguinte: a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a ler. E a única forma que eu tenho de aprender a ler é o padre me ensinar. Eu tenho que dizer ao padre que fale com meu pai para ele autorizar. E ele montou todo um esquema e conseguiu. Conseguiu fazer tudo o que queria. Mas quando chegou na hora dele seguir a ordem religiosa, o padre fez: meu filho, você não tem vocação para isso. A sua vocação é de constituir uma família, etc, etc. Mas ele não quis saber. Ele viajou e entrou numa ordem dessas, que inclusive tinha um braço bem poderoso no Tribunal de Santo Ofício. E ele tinha tanta raiva dentro de si, ele tinha tanto desejo de vingança, que ele foi crescendo naquela ordem religiosa e se tornou uma pessoa muito importante em relação ao poder temporal. Ele assinava as ordens para executar as pessoas, que eram vítimas, às vezes, de calúnia, inclusive. Saqueava os seus bens. O resto é história que todo mundo já sabe, do que foi a Inquisição. Ele volta para a cidade dele, e eis que o destino faz com que ele reencontre a mulher amada, com o esposo e os filhinhos. Ele consegue articular uma situação
e consegue que alguém delate esse cidadão como se ele fosse alguém contra o Tribunal Santo Ofício. Prende esse rapaz, tortura ele e cega os olhos com um brasão, em brasa, com ferro em brasa. Ele condena essa pessoa a cegueira. Ele deforma o cidadão, porque ele arranca as unhas. Ele maltrata muito esse rapaz. Ele deixa ele como se fosse uma coisa assim, um objeto. Mas a mulher que ele gostava continua gostando do marido. Mas a revolta dele foi maior ainda. E a vida dele nessa encarnação acaba em tragédia. E aí ele veio, posteriormente, na encarnação como escritor português, Camilo Castelo Branco, para, através da expiação da cegueira, equacionar esse débito que ele havia contraído nessa encarnação que ele tirou a visão do seu concorrente. Mas aí é uma coisa comum. A gente mapeia o que a gente quer fazer para evoluir. Tem um livro chamado Os Mensageiros, de André Luiz, que a primeira parte é dedicada só às falências. A pessoa passa 20, 30, 40 anos se preparando para vir. Quando chega aqui, dá para trás. Então foi o que aconteceu com ele. Naquela encarnação, a cegueira era necessária como um processo de equacionamento dos seus débitos, sendo que ele não suportou, não aguentou e preferiu desistir. E ficou o débito em aberto e aumentado. Muitas vezes acontece da gente traçar um plano para a nossa existência. Eu necessito melhorar nesse, naquele ponto e mais esse outro. Então eu vou vir com essa dificuldade aqui. Eu vou vir com a dificuldade financeira para eu desenvolver aptidões espirituais. Aí o indivíduo chega, fica com raiva e se mete a roubar. Veja que coisa, né? A dificuldade foi pedida por você exatamente para você se desenvolver. Aí o outro diz, eu quero vir com uma boa condição material, que é para fazer obras assistenciais, caridade, para eu me desenvolver. Aí chega na encarnação, tem a boa condição, despezinha, humilha, domina, entra na tirania. Nós somos assim, complexos, né? A complexidade humana. Espíritos ainda atrasados que somos. A marca do nosso atraso está aí, para quem quiser ver. Nas misérias, nas dificuldades, nas injustiças, nos preconceitos, nas problemáticas mesquinhas em que a gente se envolve. 40 mil, 45 mil homicídios por ano no nosso país, que é a pátria do Evangelho. 45 mil vidas por ano, tiradas sem ser por ordem natural, sem ser pela mão do Criador, pela mão de irmãos, tirando a vida de irmãos. 800 mil a 1 milhão de suicídios no mundo por ano. Por ano, não. Só no nosso país, 15 a 16 mil. Alguns no corpo de crianças. Crianças sim, adolescentes. Que chega, e às vezes eu pergunto ao cidadão, quando foi que você começou a ter essas ideias? Doutor, tinha 5, 6 anos, já comecei. Quero não. Quem foi que me fez? E eu, por um acaso, pedi para nascer? Eu pedi para existir? Por que ele decidiu me fazer? Ele tinha esse direito? Onde está o meu direito, meu livre-arbítrio? Se eu não pedir para existir? Não é para nascer, não, é para existir. Aí eu me recordo de Emmanuel e Chico. Chegou uma vez uma senhora com um menino que a condição dele de saúde física e mental era terrível. Todo deformado.
tinha uma anomalia genética grave. E Chico olhou assim mentalmente e perguntou: mas Emmanuel, por quê? Ele veio nessa condição e tão triste. Emmanuel, as 10 últimas encarnações ele realizou suicídio. As 10 últimas. Ele sempre arrumava um jeito. Nessa ele veio numa condição que ele não tem condições instrumentais para fazer isso. Para poder ele se estruturar e reorganizar. O que é que existe no ímã do ser humano que ele chega a esse ponto? Que grau de sofrimento é esse que gera autodestruição? De você dizer assim, para mim não vale mais a pena viver. São complexidades que não nos cabe julgar. Só cabe a gente acolher. Porque só a pessoa e Deus sabe exatamente o nível de sofrimento que existe aí para a pessoa não querer existir. Não cabe a gente o julgamento. Cabe a gente o esclarecimento, o acolhimento, a compaixão, prece, oração. A gente olhar com comiseração essas criaturas. Porque todos nós, provavelmente, em alguma etapa das nossas existências múltiplas, provavelmente já passamos por essa experiência. A própria Ivone do Amaral Pereira relata que ela teve em experiência transata, passada por isso. Divaldo Pereira Franco, tantos outros. Né? A nossa condição de ovelhas rebeldes do aprisco divino. Quantas vezes a gente prefere tomar a resolução por nós mesmos para coisas pequenas da vida e as coisas grandiosas que são essas. Quantas vezes está tendo sinal para você, rapaz, não vai por aí, não vai por ali, mas eu quero ir por aqui. E você sente aquela intuição, não é por aí não, rapaz, é por ali. E você faz o que você quer. Mesmo que seja para depois estar arrebentado. E dizer bem que eu intuí que não era para fazer isso. E por que fez? Porque existe uma intuição dentro da gente dizendo que algo maior nos governa. Que algo maior governa isso tudo aqui. As instâncias maiores. Que bom seria que a gente fizesse. Senhor, faz a tua vontade em mim, não a minha. Que a minha é cheia de entraves. A minha visão é obnubilada, é escurecida. Tu que sabes de tudo, faz a tua vontade em mim e deixa que tua obra ela flua através das artérias do meu ser. Mesmo nos momentos difíceis. Eu imagino os momentos de solidão, de perturbação, que existe na mente da criatura humana, que às vezes faz encaminhar para isso, para esse movimento. Enquanto espíritas, sabemos que nenhum de nós está sozinho. Eis que Paulo fala aos hebreus, eis que somos circundados por uma nuvem de testemunhos invisíveis. Mesmo quando a gente se sentir muito sozinho, desamparado, sempre haverá, no plano maior, alguém a nos olhar. Sempre haverá alguma criatura que vela por nós. Então, que nunca nos esqueçamos disso e não nos sintamos sozinhos nas dificuldades da vida. Há momentos, sim, que a gente passa por estreitos. São os nossos desertos. Aquele que ninguém pode fazer por nós. São os estreitos que a gente passa assim, prensado, só passa a gente. A gente pode até saber, tem gente que gosta de mim, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho alguém. Eu tenho um mentor espiritual, mas eu tenho que passar sozinho porque é minha necessidade. Eu não posso delegar isso a quem quer que seja, porque num processo de burilamento e de evolução do ser, tem coisas que são dadas a nós mesmos, e não a ninguém. Ninguém tem como fazer por a gente. A gente tem que perceber certas realidades da nossa vida espiritual e global. Porém, sabendo sim que esse amparo existe, que o mundo espiritual não se esquece de nós, e mesmo para aqueles irmãos que, num ato de loucura maior, realizaram um suicídio, eis que surge o amparo da instituição de Maria de Nazaré, acolhendo as criaturas e preparando-os para um processo reencarnatório, com amor, desvelo, carinho, instrução,
e todos os recursos necessários. Por quê? Deus é justiça, mas ele fundamentalmente é misericórdia. Jamais, jamais, jamais uma pessoa que num ato de desespero se embrenhou pelo caminho do suicídio ficará eternamente sofrendo. Porque se nós que somos tão falhos não somos capazes de condenar quem quer que seja para a eternidade, quanto mais Deus que é perfeito. Claro que teremos sempre uma segunda chance. Mas se pudermos evitar passar por uma situação tão drástica, tão difícil, melhor. Que possamos, quando nos lembrarmos, orarmos com sinceridade, com amor e comiseração por todas as pessoas que a gente conhece e que, em algum momento, desencarnaram através do autoextermínio, que possam receber as vibrações luminosas do pensamento elevado de todos nós juntos, porque também são filhos de Deus, como nós, necessitados, tanto quanto qualquer um de nós, do amparo e da misericórdia de Deus. Estourei meu tempo. Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos imensamente a presença do Dr. Hugo, que nos deu a oportunidade de receber esses ensinamentos de vida eterna, que nos fará nos envolver com esperança de dias melhores e seguir adiante na estrada da vida. Vamos encerrar nossa reunião doutrinária, cheios de alegrias por tantos esclarecimentos, através da prece. Senhor da vida, Pai amoroso, sentimos Tua misericórdia sendo derramada sobre nós nessa noite, através do esclarecimento claro e profundo que o Espiritismo nos traz. Somos gratos, Senhor, por ter nos trazido ao coração a consolação para as experiências desafiadoras que vivenciamos aqui na Terra e nos apontarmos caminhos novos a seguir, cheios de possibilidades de realização espiritual. Agradecemos aos bons espíritos que durante toda a reunião derramaram sobre nós bênçãos fortalecedoras e encorajadoras. Agradecemos a Jesus por nos trazer a esta casa, onde somos cuidados com o coração, mesmo estando na posição de espíritos imperfeitos. E assim, envolvidos por esse sentimento de gratidão, nós encerramos a nossa reunião doutrinária, desejando a todos muita paz.